Olá, sou o Anderson, sou o Head de Marketing aqui no Mais Futuro e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que está em alta neste momento, que é transtorno alimentar. Para isso, nós trouxemos a Teresa Miller, que é psicóloga e especialista nesse assunto. Também conosco temos a Annelise, que é a nossa colaboradora e também uma das responsáveis aqui internamente do projeto MySelf. E você já vai saber do que se trata esse projeto MySelf. Então eu gostaria de começar aqui com a doutora Teresa, ou Teresa Miller. Eu gostaria que você se apresentasse e depois a gente ouve da Anne também o que é o projeto MySelf. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Teresa Miller, eu sou psicóloga clínica, especialista em comportamento alimentar e transtornos alimentares. Eu faço parte da equipe multidisciplinar do Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar de Curitiba, que é o IPCAC. Faço especialização em psicoterapia infantil no Instituto Ânima. Faço parte do projeto de extensão da FAI, Centro Universitário, que é o LATOS, que é um projeto destinado a transtornos alimentares, saúde mental e obesidade. E eu dedico os meus estudos principalmente às áreas de transtornos alimentares, comportamento alimentar, e psicologia analítica também. Legal. Anne, conta pra gente o que é o projeto MySelf. O MySelf, ele é um dos 4 pilares que a gente tem aqui no Mais Futuro, né? O intuito desses 4 pilares é trabalhar cada uma das áreas dos indivíduos, né? Dos seres humanos, assim, que são as questões emocionais, né? Saúde mental, que é o MySelf. A gente tem o Mais Saúde nessa linha também para tratar a parte física das pessoas. O Mais Vida, que é para tratar as questões espirituais, né, e fazer esse acompanhamento aqui com os nossos colaboradores. Nós temos até um capelão disponível, Temos um né? capelão disponível, então até para quem tem interesse ele é extensível, né, para as pessoas que não trabalham aqui. E também tem o Mais Ação, que é feito para ações mais pontuais, com o intuito de fazer ação social mesmo, ou ações pontuais dentro da empresa, como, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mulheres, são as ações que essa área trabalha, né? Eu acho que esse assunto, o transtorno alimentar, ele é um assunto muito abrangente, né? Então, assim, eu sou leigo nessa história, então eu vou fazer algumas perguntas e aí a gente vai conversando e achando uma resposta para tudo isso que nós vamos falar hoje aqui. Então, Teresa, me ajuda aqui. Quais são os transtornos alimentares mais comuns? Bom, a gente tem que pensar que transtornos alimentares vão estar falando da forma com que a pessoa se alimenta e se relaciona com o próprio corpo. E dentro desse aspecto, a gente vai ter os transtornos mais comuns, como a anorexia nervosa, a bulimia nervosa, o transtorno da compulsão alimentar. E eu tenho recebido cada vez mais no meu consultório casos de TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Então, cada transtorno vai ter sua especificidade, né? Por exemplo, na anorexia nervosa, é comum que a pessoa tenha uma preocupação excessiva no ganho de peso, ela pode ter uma distorção de imagem, provavelmente ela vai se ver maior do que ela realmente é, e vai ter uma ingesta calórica diária muito restritiva. Então, ela vai perder muito peso. Lógico, todos os transtornos alimentares vão ser diagnosticados por um profissional da saúde. E, para ser diagnosticado com anorexia nervosa por um profissional, o IMC, que é o Índice de Massa Corporal, tem que ser igual ou menor que 17,5. Né? Então, para a gente pensar um indivíduo dentro da normalidade do peso, ele estaria ali entre 18,5 e 24,9 o IMC. Na anorexia, então, o peso realmente vai ser muito baixo. Já na bulimia nervosa, a pessoa vai ter uma compulsão alimentar, ou seja, ela vai ter uma ingesta calórica muito alta, num curto período de tempo, e vai ter certos comportamentos compensatórios para perder peso. Só que, diferente da anorexia, que a pessoa vai ficar muito magra, a pessoa que tem a bulimia nervosa, ela não vai ser tão magra assim. Ou ela vai ter um peso considerado normal, ou ela vai estar acima do peso. Já, por exemplo, no transtorno da compulsão alimentar, a pessoa vai ter a compulsão alimentar, que é essa ingesta excessiva, mas não vai ter os métodos compensatórios que a gente vê na bulimia nervosa. Já o TARI, que é esse transtorno alimentar restritivo evitativo,
a pessoa vai ter dificuldade em ingerir certos aspectos da alimentação. Ou seja, ela vai ter dificuldade com determinadas texturas, cores, cheiros, não vai considerar o alimento seguro. E aí ela pode perder muito peso, pode ficar muito magra, pode ter até uma desnutrição, mas diferente da anorexia, que a pessoa vai estar preocupada em se manter magra, no TARI ela não vai ter isso. Ela só vai ter dificuldade com a alimentação mesmo. E essa questão que você trouxe ali do TARI, né, da pessoa ter essa dificuldade de ingerir, você usou esse termo, né, ingerir alguma questão com relação ao alimento. Normalmente essa questão que a pessoa tem com esse alimento, ela está relacionada a um trauma, ela está relacionada a quê? Assim, a que se dá isso? Pode ter traumas, às vezes começa na infância e às vezes o TARI pode começar na vida adulta. Então, a gente não tem como falar que assim, um fator foi determinante para o desencadeamento de TARI, ou bulimia, ou anorexia, não tem como. Mas a gente sabe que no TARI tem fatores genéticos, fatores associados a como é o alimento dentro de casa, se a família também tem aspectos restritivos. Então, tudo vai influenciar, né, a história de vida da pessoa, só que a gente tem que avaliar de caso a caso. Mas tem sido muito frequente mesmo, assim, na clínica. Eu atendo crianças, adolescentes com TARI, e aí não vão ter essa preocupação com o corpo em si, mas sim a dificuldade com a alimentação mesmo. E como que se constrói esse transtorno alimentar na vida das pessoas? Como que as pessoas chegam nesse estado? Bom, a gente sabe que o transtorno ele vai sendo gradual, ele vai se instalar de forma gradual na vida da pessoa. Não tem como a gente falar, nesse momento a pessoa desenvolveu. Mas a gente vê que é muito comum, na adolescência, começarem a ter uma preocupação com o corpo que está em transformação. O adolescente ele sai um pouco do âmbito familiar e se preocupa mais com os amigos. Então, como que os amigos estão falando dos seus corpos, como que ele está sendo visto ali naquele grupo. E aí, dentro disso, eles podem começar a se sentir inadequados, né? Dependendo. Ou minhas amigas são muito magras, ou eu sou a pessoa mais gordinha, ou eu sou a pessoa mais magra, eu não tenho tanto contorno. Então, vai depender muito. E aí, a partir disso, a gente vê que pode começar a ter uma preocupação com relação à alimentação, com relação a como a pessoa se percebe na frente do espelho, como se percebe nas relações sociais mesmo. Então, é muito comum a gente ver, começando ali na adolescência, mas isso não significa que a infância não possa começar a ser desenvolvido um transtorno, ou na vida adulta mesmo, né? Então... até porque eu acho que a criança, né, ela aprende a se olhar, a gente aprende muito isso, né? A criança aprende a se olhar a partir do olhar do pai e da mãe. Então, acho que talvez até comece na infância e se desencadeie na adolescência, porque de fato é o momento em que a criança começa a olhar para o próprio corpo, né? Mas antes, na infância, ela olha a partir do olhar do pai e da mãe, né? Então, às vezes o pai e a mãe criticam, né? Sempre tem aquele tio, né, que brinca, magrela, ou, né, tá gordinha. Então, eu acho que isso são coisas que vão alimentando, né, a criança, e aquilo fica, em algum momento vai... Eu acho que um fator que dificulta também é a questão das redes sociais, né? Ultimamente, esse padrão de beleza que nós temos, que esse padrão imposto pelas redes sociais, eu acho que isso desencadeia algo terrível na vida das pessoas, né? Exatamente, porque aí a pessoa está no Instagram, está no TikTok. É um mundo perfeito, né? O Instagram é um mundo perfeito. E tá sempre... Ninguém posta coisas ruins, todo mundo... todo mundo acordando às 5 da isso. manhã, comendo uma salada e tendo uma vida super produtiva, tendo uma vida perfeita. E aí todo mundo de carrão, né? Todo mundo tá bem vestido. Se eu acordar às 5 da manhã só pra postar e voltar a dormir. Não é a minha meta de vida. Eu falo isso, né? Eu trabalho muito com adolescente, então eu falo, porque eu vejo essa comparação. Por exemplo, eu vejo que a blogueira tá fazendo isso e eu não tô fazendo. E aí eu falo, mas você não sabe, a blogueira tá ganhando dinheiro em cima disso. Você não sabe o que tem por trás disso, se tem muito sofrimento por trás disso. Então, mas é muito fácil você cair nessa armadilha de se comparar. Principalmente quando você está o tempo todo sendo exposto a corpos muito diferentes do teu, né? E aí acaba sendo uma armadilha mesmo. E um fator que eu vejo que também acontece é a questão genética. Então, tem aquela pessoa que
eu vou chamar assim, que tem uma estrutura um pouco maior, ela nunca vai ser magrinha, porque a genética, né, não vai ajudá-la. Só se ela nascer de novo de outra mãe e de outro pai, né? Então, e principalmente o adolescente, ele tem dificuldade de entender isso. Tem muita dificuldade. E às vezes o grupo de amigos começa a falar de dieta, começa a falar de academia, e aí vê o corpo do amigo mudando, ou da amiga mudando, e vê que a pessoa está engordando porque começou a descontar na comida as questões emocionais. Então, tudo isso vai influenciar, né? Mas a gente vê o quão comum é isso começar a ser mais visto na adolescência mesmo. Né? Porque também, na infância, principalmente quando você falou, eu fico pensando que, às vezes, os pais não estão nem falando do corpo da criança, mas falando, ou a mãe falando assim, eu tô gorda, eu tô comendo demais. E aí a criança pode começar a analisar, né? Nossa, então ruim. Comer demais é ruim, tá gordo é ruim. E, lógico, eu sempre falo pode, porque não é determinante, né? Não é algo determinista, que a mãe falou, a criança vai interpretar dessa forma. Mas a gente sabe que pode influenciar muito. Mas aí vale a pena chamar a atenção, né? Chamar esse assunto a atenção para os pais também terem essa preocupação. Em cuidado com o que vai falar, né? A respeito do seu próprio corpo na frente das crianças. Exatamente. Tanto quando eu trabalho com crianças, eu tenho que estar o tempo todo falando com os pais também, né? Porque a criança tá dentro daquele núcleo. Então, eu falo também sobre ser fiscal de prato, por exemplo. Ou, meu filho é pequeno, está ganhando muito peso. Ou a minha filha não está comendo nada. Aquilo de você tem que comer ou você tem que parar de comer, muitas vezes acaba dificultando mais ainda a criança a se conectar com o que ela está sentindo. Se ela está sentindo fome, se ela está se sentindo sede, o que ela está sentindo? Saciedade, né? E acaba desconectando, porque vem essa regra externa, né? Você tem que fazer isso ou você não pode fazer isso. E aí... Ou seja, né, se eu tô com fome, eu preciso comer pouco, porque vem a regra externa, ou tô comendo muito e simplesmente não posso comer, mas fiz exercício o dia inteiro, né? Gente, essa questão de ser fiscal de prato lá em casa não funciona. Eu tenho 2 adolescentes em casa. Eu tenho um de 19 e um de 16. Gente, às vezes a nossa prática é fazer a compra para a semana. Às vezes, o que nós compramos não dura 2 dias. Os adolescentes, eles detonam. É verdade. Detonam. Então, a gente tem que ficar ligado, né? E nós temos uma prática também que nós avisamos. Olha, esse produto aqui, nós temos uma finalidade. Então, assim, deixa essa banana aqui, a mamãe quer fazer uma banoffee no final de semana. Ou nós somos em 4, né? Se for só ali com os 2, vai faltar, né? Então, essas orientações são importantes, mas quando a gente fala de não pode isso ou pode isso, aí já é algo mais difícil, pelo menos quando a gente fala no campo dos transtornos alimentares. E aí eu falo muito para os familiares, para os pais, trabalhar também com a criança ou com o adolescente a percepção. Por exemplo, você está com fome, né? De 1 a 10, sendo 10 o máximo de fome, 0 o mínimo de fome, como que você se avaliaria? Porque aí a criança ou o adolescente consegue ir avaliando dentro dele, que não é algo estabelecido externamente. Isso é autonomia, né? E aí a pessoa consegue se empoderar das próprias percepções, que às vezes acabam sendo esquecidas mesmo, né? Então, isso é bem importante. Estimular, tá com fome, tá com sede, o que você está sentindo? Né? Trabalhar isso é importante, até para a gente evitar na adolescência começar essa preocupação excessiva com o peso e com o corpo. E diz uma coisa, essas pessoas que sofrem de transtorno alimentar, elas têm sinais? Como que isso funciona? Quais são os sinais, os sintomas? Né? Como que isso se apresentam? Né? A gente também tem muitos mitos em relação a isso também, né? Então, como que a gente identifica se uma pessoa tem transtorno alimentar ou não? Tá, isso eu acho um pouco difícil da gente falar, porque, né, novamente, sempre vai ser um profissional da saúde que vai diagnosticar. Então, é difícil... Isso é importante. Então, é difícil falar assim, com esse sinal e com esse sintoma, você pode ver que teu colega de trabalho tem um transtorno alimentar. Né? A gente não consegue avaliar dessa maneira.
Então, mas o que a gente pode pensar é que não é porque uma pessoa é extremamente magra ou que tem muito peso ou é obesa que ela tem um transtorno alimentar, né? Por exemplo, as pessoas geralmente acham que obesidade é transtorno alimentar, e não é. O transtorno da compulsão alimentar, que pode levar muitas vezes à obesidade, sim, é um transtorno, mas a obesidade em si não é um transtorno alimentar. Então, e nem a pessoa muito magra, né? A gente estava falando de biotipo. Não é porque a pessoa é muito magra, tem um IMC ali baixo, que ela vai ser anoréxica, por exemplo. Então, isso é muito difícil da gente avaliar. E a pessoa que tem o transtorno alimentar, ela pode se fechar diante dos outros. Como, por exemplo, na hora que o pessoal do trabalho vai comer, a pessoa pode falar, não vou, porque aí ela tem vergonha de ser vista. Então, é difícil a gente falar assim, no senso comum, como que você vai analisar se a pessoa tem um transtorno alimentar ou não, porque geralmente são guerras silenciosas. Né? Se a pessoa não toma consciência, por isso que eu acho importante a gente até estar aqui falando sobre isso, né? Para aumentar a conscientização e diminuir o estigma com relação ao transtorno alimentar, ter uma cara, ter um perfil, porque não é assim. Mas, claro, né, um profissional da saúde vai avaliar ali, de acordo com o manual diagnóstico de transtornos alimentares, de transtornos mentais, né, na parte de transtornos alimentares, se vai ser um transtorno alimentar ou não. Mas isso vai variar muito de transtorno para transtorno. Pergunta, bate pronto. Ansiedade, ela pode levar à depressão. Ansiedade pode levar a um transtorno alimentar? Pode contribuir muito. Pode contribuir. Tudo a gente vai falar depende, né? A gente tem. Por isso que eu usei a palavra pode. Pode na psicologia a gente tem a brincadeira que é a carta do depende. A gente joga o depende, né? Porque às vezes uma pessoa com ansiedade, ela não vai necessariamente buscar comida ou deixar de comer, mas ela pode não sair do trabalho, né? Pode deixar de ficar em casa para ficar trabalhando. Então pode levar, mas não é algo que vai ser determinante. Mas a gente vê muito, principalmente em casos de comer emocional, né, que a pessoa vai comer para aliviar as emoções negativas que ela está sentindo. Por exemplo, eu estou sentindo uma tristeza, vou me aliviar aqui com essa comida que eu acho muito gostosa. Ou, hoje o dia eu rendi muito no dia, então eu vou comer. Isso, né, dependendo da frequência, da duração, da vida daquela pessoa naquele momento, pode ser considerado um comer emocional. E aí tem muito a ver com a ansiedade também. Você quer falar mais sobre essa questão do comer emocional? O que é o comer emocional? A pessoa ela vai... De uma forma... Tenta explicar de uma forma mais simples para quem está nos assistindo conseguir entender. Porque o que você falou é extremamente importante. Né? Eu tô com uma situação aqui e eu tenho um momento de fuga, eu quero, né, eu trabalhei demais, eu tenho direito a comer um bolo de chocolate recheado com coco e leite condensado. Depois eu preciso gastar todas as calorias na academia. Aceito. E assim, é importante a gente falar que não é porque você quer comer um bolo recheado ou aquela comida específica que você tem um comer emocional. Não significa isso. Todo mundo tem desejo, isso é super natural, mas eu tenho saudável. Esse desejo todos os dias, ou esse desejo... Todos os dias, para evitar não sentir aquilo que eu estou sentindo, que está me incomodando. Né? Porque, na verdade, quando a gente está falando de um comer emocional, a gente está falando de uma dificuldade de enfrentar o que está sentindo interiormente e sustentar essas emoções. Por exemplo, eu estou sentindo uma tristeza enorme, então eu vou aplacar com a comida. Eu estou sentindo uma angústia enorme, eu vou aplacar com a comida. É sempre uma tentativa de se autorregular ali que envolve a comida. Porque a comida é prazerosa? Porque a comida é prazerosa, a comida é afeto. A gente não pode falar que a comida só tem o fator fisiológico ali para te manter vivo. Né? A gente pode pensar uma mãe com um bebê, né? O primeiro contato ali, vai dar o leite, vai começar a nutrir. Então, a gente já começa a ser apresentado ao alimento com amor, com cuidado, né? Tá ali no colo. Então, a gente vai estar sempre falando, né? O comer também é afeto, também é um cuidado. Né? Se a gente pensa lá numa avó que quer cuidar do neto, faz a comida ali. E aí, isso é uma coisa importante também, né? Até se tiver pais, familiares ouvindo, evita sempre amenizar o que teu filho ou adolescente está sentindo dando comida. Né? Porque aí a pessoa já vai associando. Se eu estou mal, se eu estou frustrado, se aconteceu uma coisa ruim,
Eu vou para a comida. Né? Só um chocolate. Vou um chocolate. Tá chorando, exato. então um chocolatinho. Exato, e que acaba sendo muito frequente a gente ver, né? Mas é importante mais uma coisa, né? Diferenciar isso da compulsão alimentar. Que o comer emocional não vai ser aquela que a gente fala da ingesta excessiva com uma falta de controle. Né? Na compulsão alimentar vai ter uma falta de controle perante a comida. Então, por exemplo, se tem um feijão congelado, um arroz de uma semana atrás, a pessoa vai buscar comida, ela vai ter muita dificuldade em parar. Isso é a compulsão alimentar. Né? E aí também envolve as questões emocionais, como ela está lidando com as questões dela. Mas o comer emocional, ele acaba sendo, se a gente pudesse falar, um pouco mais sutil, mas você vai sempre tentar regular as suas emoções por meio dos alimentos. E sempre inconsciente esse comer emocional ou tem um nível de consciência por parte das pessoas, assim, na grande maioria? Eu acho que em muitos casos acaba sendo inconsciente mesmo, até porque fala de uma falta, de uma dificuldade com lidar com as próprias percepções. Então, eu não estou percebendo se eu estou com fome, se eu estou com sede, se eu estou cansado, se eu não dormir bem. A comida sempre vai estar ali. Então, acaba sendo muito fácil ir por esse caminho, sabe? Então, acho que tem, sim, um grau importante de não consciência do que está fazendo, mas que, às vezes, a pessoa, por exemplo, começa um tratamento com um psicólogo, começa um acompanhamento com um nutricionista, e aí começa a aumentar a percepção, né? Olha, eu estou fazendo isso, né? O que está me levando a fazer isso? E aí a gente pode começar a pensar, estimular a pessoa a pensar sobre o que ela está fazendo, né? A gente fala que uma pergunta super importante por que eu estou buscando esse alimento agora? Né? É fome ou não é? Ou eu já comi e eu estou querendo não sentir o que eu estou sentindo? Então, algumas questões assim vão influenciar bastante, vão ser muito importantes para a pessoa ter mais consciência, né? Porque ela tendo mais consciência do que ela está fazendo, ela vai poder analisar se ela vai querer fazer diferente ou não. Então, uma dica para o pessoal fazer em casa, né? Se analisar no sentido de por que eu estou indo comer agora? O que eu quero com esse alimento, né? O que eu estou buscando nesse chocolate? Eu posso dar até um exemplo pessoal, assim. Na minha infância, me davam muita batata frita e Coca-Cola. Muita. Hoje em dia eu trabalho com transtornos alimentares. Hoje em dia eu estudo sobre isso. Mas me davam muita Coca-Cola e Fast batata food, frita. junk food. Exato. E aí, quando a minha avó faleceu, eu senti algo muito pesado, muito negativo, obviamente. E aí, na noite da notícia, eu vi que eu peguei uma batata frita e uma Coca-Cola. Então, eu estava retornando àquele lugar, né? Tava querendo um colo, porque sempre eu associei, né? Batata frita, Coca-Cola, minha avó, família, infância. Então, eu fiz isso de um modo inconsciente. Mas a hora que eu sentei e vi o que eu estava fazendo, pensei, nossa, é um retorno inconsciente ali. Né? E eu fiz essa análise. Mas... lógico, como eu trabalho com isso, acaba sendo um pouquinho, talvez, mais fácil de identificar. Né? Mas a pessoa que está em tratamento, ela também vai conseguir fazer isso. Né? Porque ela vai estar com um profissional que vai auxiliar ela a fazer essas perguntas ao longo do dia para ela. Né? E o transtorno alimentar abrange uma classe social específica? Porque a gente está falando aqui, né, de uma persona que vai no mercado, que compra bolo, que tem chocolate disponível todos os dias, né? que dá o que temos vontade de comer, a gente tem dinheiro para comprar, e parece que a gente está falando de uma classe social bem específica. É assim mesmo que funciona? Na verdade, assim, a gente vai ter alguns estudos que vão indicar que quanto maior a classe social, o nível socioeconômico da pessoa, mais acesso ela vai ter a dietas, restrições alimentares, acessibilidade a uma vida considerada saudável. E aí, com isso, ela pode desenvolver mais transtorno. No entanto, não é o que eu vejo na minha prática clínica, por exemplo, e eu trabalho com outros psicólogos, nutricionistas, e a gente vê que o transtorno alimentar ele abrange todas as classes socioeconômicas, né? Porque não necessariamente a pessoa vai estar pensando em restringir para perder peso.
Em caso de TARI, por exemplo, a pessoa ela vai ter dificuldade, independente se ela tiver acesso a chocolate, batata frita, um monte de coisa, ela vai ter dificuldade com determinados aspectos dos alimentos. Né? Então, isso vai abranger todas as classes. Tem gente que acaba se endividando com o iFood, por exemplo. Né? Então, não consegue, sente essa falta de controle com relação à alimentação. Então, não importa quanto que está o meu saldo ali. Eu preciso disso. Até porque eu acho que né, não sei se só o transtorno, mas até essa relação assim que a gente estava comentando agora com a comida, né? Ela não vem não é porque eu conheço a comida, é pelo meu sentimento. Então, o sentimento qualquer pessoa tem, né? Independente da classe econômica. Então, é a relação que ele vai construir com aquele recurso que ele tem. Exato. Né? Então, a gente vai ver anorexia nervosa em todas as classes sociais, bulimia nervosa, compulsão alimentar, o TARI. Né? Eu estou falando dos mais comuns, mas não são só esses. Né? Existem outros transtornos alimentares que eu acho que não caberia aprofundar, mas a gente vai ver em todas. Né? Independente de raça, gênero, cor, os transtornos alimentares vão existir, porque, como a Anne falou, todo mundo tem sentimento, e os transtornos alimentares são transtornos mentais. Todo mundo pode desencadear uma depressão, uma ansiedade, assim como o transtorno alimentar. Legal. E como que os transtornos alimentares como que esses transtornos afetam a vida das pessoas, né? Como que esses transtornos alimentares, eles afetam a vida das pessoas, incluindo os relacionamentos no trabalho, relacionamento entre a família, na vida social, saúde mental, né? E trazendo também para o nosso contexto empresarial, né, corporativo, como que isso afeta o colaborador? E como a gente pode ajudar de alguma maneira, né? Sim. Quando a gente pensa em transtorno, a gente vai pensar que vai englobar todas as áreas da vida da pessoa, incluindo o trabalho, relacionamento, vida social, enfim. No transtorno alimentar, a pessoa pode, né, como eu falei, ela pode ter uma tendência a se isolar. Então, ela pode evitar sair para almoçar com a galera do trabalho, por exemplo. Ela pode, se tiver um happy hour, ela não ir. E, como um transtorno alimentar ele vai causar impactos muito significativos em como a pessoa se sente, ela se vê, ela pode decair um pouco no trabalho, né? Ela pode estar mais cansada, o rendimento pode cair. O desempenho dela diminui. Exato. Porque o transtorno alimentar ele desgasta muito emocionalmente, né? Ou seja, ela está ali trabalhando, mas a mente dela está lá na copa, no que tem lá no lanchinho daqui a 15 minutos. Ou que ela não pode chegar perto. Sim. E aí a gente fala, né, aquilo que é proibido é mais gostoso. Né? Então, se eu não posso comer aquilo que está na copa, eu posso ficar o tempo todo, posso estar ali fazendo o que eu preciso, mas eu posso estar pensando naquilo. Então, o rendimento pode cair muito. Nos relacionamentos pessoais, né, ela pode, como eu falei, se afastar, se isolar, ter vergonha de como ela está aparentando, ela pode se ver muito maior do que ela realmente é. Então, tudo isso vai contribuir. E eu acho que essa tentativa de controle já desgasta até fisicamente a pessoa, né? No sentido de que nem se falou do cansaço ali. Então, eu preciso toda hora estar me controlando para a comida não se apoderar de mim, ou, por exemplo, eu preciso me controlar para não devorar aquilo. Então, né, sempre tem essa relação do ficar ali toda hora gastando energia para se controlar, né? Com certeza. E você tinha perguntado como que as pessoas ao redor podem ajudar, né? Eu acho que principalmente não julgando, né? Mesmo a pessoa pode ter muita vergonha, então ela pode nem falar se ela tem o transtorno alimentar. Geralmente ela não vai falar. Geralmente a pessoa não fala, é isso? Não vai falar, porque vai ter vergonha mesmo. E aí a gente pode falar no geral, né? Não, de novo, não ser o fiscal do prato do colega, não falar o que ele colocou ou deixou de colocar no prato, não julgar, não falar assim, nossa, tá gordinho, nossa, perdeu peso. Ou também acontece muito, nossa, que linda que você tá, você emagreceu. Você não sabe o que a pessoa está fazendo para emagrecer. Pode ser que ela esteja tomando um monte de laxante, induzindo vômito, tendo
fazendo o que a gente chama métodos purgativos para perder peso. E aí esses comentários, né, de nossa, que linda que você emagreceu, ajuda nesse processo, reforça esse processo, porque ela vai pensar assim, nossa, agora eu estou sendo vista de uma maneira positiva. É muito sensível isso, né? É muito sensível. Então eu falo, no geral, não fala sobre o corpo. A pessoa emagreceu, engordou. E curioso que não só a crítica, né, mas o elogio também pode afetar, né? E quando que você vai imaginar que você tá elogiando alguém e tá fazendo mal para ela, né? Por isso. Assim, por eu trabalhar com isso, eu acabo frisando muito, porque é algo que no senso comum passa, porque as pessoas estão querendo elogiar, né? Nossa, eu tô vendo que ela tá bonita, né? Ah, porque tá magra. Isso é uma outra coisa, né? Sim. Tá magra. Está magra. Isso é uma outra coisa que acaba influenciando e contribuindo para o desencadeamento dos transtornos alimentares, né? Então, ou seja, se eu tenho um biotipo maior, ou se não sei, se eu estou um pouco acima do peso, então não estou tão bonita porque eu não estou tão magra, né? A sociedade acaba reforçando isso todos os dias, né? Então, eu acho que esses aspectos vão auxiliar a ter um ambiente acolhedor para essas pessoas que têm transtorno alimentar, mesmo que vocês não saibam que a pessoa tem o transtorno. E uma outra coisa, né? No TARI, por exemplo, as pessoas geralmente falam que é a pessoa chata para comer. Ele não come nada. Ele só come arroz. Só come arroz dessa marca. E a pessoa está em sofrimento, porque ela queria poder comer outras coisas, mas ela tem essa resistência, porque... Não consegue, né? Não consegue, né? Por isso que a gente fala da importância de um tratamento especializado, né? Porque, por exemplo, no TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, ela vai ter uma restrição e uma evitação do alimento, não porque ela não quer, mas é porque ela tem muita dificuldade, ela vai sentir receio, ela vai sentir que aquilo não é seguro, pode ter muito medo de vomitar ou de passar mal. Então, realmente, a pessoa está em sofrimento. E no tratamento, só falando um pouco, a gente não vai falar, não, você tem que comer, né? Para a semana que vem você tem que provar um brócolis. Não, porque isso vai fazer a pessoa se fechar mais ainda, né? Então, é justamente o contrário. Orientar, deixar aberto, mas que a pessoa busque para ela ter autonomia do que ela está fazendo mesmo. Acho que uma chave desse momento que a pessoa sofre do transtorno alimentar é o momento de buscar ajuda. Então, qual é o momento de buscar ajuda? Anne, Tereza, qual é o momento dessa pessoa buscar ajuda? Eu acho que, assim, a pessoa começou a perceber que ela está tendo uma dificuldade com a alimentação. O que eu digo com dificuldade? Uma ansiedade para comer, uma ansiedade em torno da comida, um pensamento excessivo na alimentação ou na imagem corporal. Por exemplo, a pessoa está muito preocupada em como ela está sendo vista pelo outro ou por si mesma. Então, se ela começar a perceber que está virando algo recorrente nos pensamentos, sentimentos, sensações, ela já pode buscar ajuda, né? E que esteja envolvendo o sofrimento, também é importante. E aí, eu não tenho como te dizer assim, pensou por 3 semanas nisso, vai buscar ajuda. Não, pode ser algo muito da percepção da pessoa. Eu estou sentindo que tá sendo difícil me alimentar, ou eu tô comendo em excesso, tá difícil, ela já pode buscar ajuda. Só que isso a gente pensa no adulto, né? Ou no adolescente que já tenha mais consciência. Agora, se é uma criança ou um adolescente um pouco mais novo, a gente precisa que os pais estejam atentos, os pais ou os familiares. Então, por exemplo, eu vejo que meu filho de 5 anos chora toda vez que ele tem que comer. Ou ele está evitando ficar na mesa com a gente. Ele não está comendo. Ou, o contrário, está comendo em excesso. Quando a gente vê, ele já está buscando na alimentação um refúgio. Ele está sendo difícil para ele. Então, os pais ou os responsáveis podem buscar ajuda, porque aquela criança ou adolescente não vai ter recurso para fazer isso sozinha, né? E a gente fala que a tendência é sempre o tratamento ser mais adequado a longo prazo se buscar ajuda no início. Então, começou a perceber isso, já busca uma ajuda, né? Já busca um psicólogo, um psiquiatra, para auxiliar a criança ou adolescente. E no adulto, por exemplo, começou a perceber sofrimento em torno disso, já pode buscar ajuda. Então, né? O primeiro caminho da
busca de uma ajuda é uma conversa com o psicólogo. Conversa com o psicólogo. Exato. E assim, geralmente é preferível que se busque um psicólogo que trabalhe com transtornos alimentares, né? Ou que seja especialista na área, por exemplo. Porque aí a pessoa já vai ter um estudo direcionado para aquela demanda, né? No mundo dos transtornos alimentares. Psiquiatra, a mesma coisa, né? Busca algum psiquiatra, dependendo da gravidade da situação. Muitas vezes o psicólogo vai orientar, né? Agora está na hora de entrar com uma medicação. E também um psiquiatra que esteja familiarizado com o tema de transtornos alimentares. Uhum. E eu fico pensando nisso, assim, tem uma forma gentil, por exemplo, ou não se deve fazer? Por exemplo, eu percebo que alguém que trabalha comigo pode ser que tenha algo nesse sentido, que esteja pelo menos caminhando para isso. Tem alguma forma de, tipo, eu como amiga chegar e falar, tipo, olha, né, você já pensou, já olhou por esse lado, que eu percebo que tem um sofrimento aí e tal. Tem alguma forma da gente abordar isso ou não é recomendado que faça esse tipo de abordagem? Eu acho que vai variar de como é a tua relação com aquela pessoa, né? Se for alguém do trabalho que você não tem muito contato, a pessoa vai se sentir exposta, né? Ela vai pensar, meu Deus, estou sendo vista, estão me percebendo. Então, é sempre preferível que alguém próximo a ela fale alguma coisa relacionada a isso. Tá tudo bem? Você quer conversar? Não precisa falar assim, olha, eu tô vendo que você tá tendo problema, tá na hora de buscar ajuda. Mas, assim, se coloca à disposição, né? Você quer conversar? Como que tá com relação a isso? Saiba que eu tô aqui. Sabe, um acolhimento é importante, né? E dependendo de como você avalia que a pessoa aceita isso, de eu tô aqui, se você quiser vir falar comigo, né? Como amigo, não como psicólogo, obviamente. Sim. Mas dependendo de como ela aceita isso, aí você pode pensar assim, ó, você pode falar, olha, eu conheço um psicólogo, uma psicóloga que trabalha nessa área, que ela pode te ajudar. Acho que pode fazer sentido para você, o que você acha, mas não num tom impositivo, né? Tipo, nossa, tá muito... Um tom de cuidado mesmo, exato, né? Não assim, nossa, tô vendo que tá muito difícil, busca uma ajuda agora, né? Até a família, por exemplo. Criança é um pouquinho mais delicado, porque a criança não vai estar sabendo dar nome para isso. Mas com adolescente, por exemplo, os pais podem orientar, né? Você gostaria que a gente te levasse para buscar uma ajuda? Como é que está sendo isso para você? Né? E dessensibilizando a pessoa com relação a esse tema. Porque, às vezes, a gente vê no senso comum que a pessoa pode achar que ir no psicólogo ou ir no psiquiatra, que é o médico que vai dar a medicação, é coisa de louco, né? Eu não tenho problema, não sou louco, por que eu vou? E não é isso, né? É um tratamento muito humanizado, que a gente vai olhar para a pessoa, para o indivíduo, para o sofrimento dele. Né? Então, acho que sendo acolhedor mesmo pode auxiliar muito, né? Até para a pessoa ver que ela não está sozinha, né? Porque os profissionais são importantes, obviamente, mas a rede de apoio, né? Que é a família, os amigos, também é muito importante. Está muito mais tempo com a pessoa, né? Do que o Está muito tempo com a pessoa, exato. E aí vocês tocaram em um assunto que já é a minha próxima pergunta aqui, né? Que quais são os mitos comuns sobre os transtornos alimentares e como podemos desmistificá-los. Tá. Eu acho que um mito, né, que no senso comum a gente pensa, que é o que eu falei em algum momento, né, que a pessoa muito magra ou muito gorda vai ter um transtorno alimentar. E às vezes a pessoa com transtorno alimentar, ela vai estar um corpo considerado padrão ali, né, pela sociedade, né? Ela pode ter um corpo magro, ela pode ter um corpo musculoso e ela pode ter um transtorno alimentar. Então, não tem uma cara, né? A gente pode pensar no senso comum que vai ter uma cara, vai ter um biotipo transtorno alimentar. E não é assim, né? Eu acho que isso é super importante. Uma outra coisa é pensar que só mulheres vão ter transtornos alimentares, que não é verdade, né? Os homens também sofrem muito. E a gente não sabe até que ponto os homens não reconhecem o transtorno alimentar e não buscam ajuda, ou por vergonha, ou por aquilo, né? O homem não sofre, o homem não pode chorar. Não pode sofrer, né? Essa coisa de mulher, que acaba sendo um desserviço, né? Então, não, as mulheres têm muito transtorno alimentar, mas os homens também. Mas os transtornos alimentares, eles afetam mais as mulheres ou os homens? Os estudos indicam que as mulheres são mais afetadas.
Mas a gente pode questionar até que ponto os homens estão buscando ajuda, estão falando do sofrimento deles, estão reconhecendo o transtorno, né? Porque eu acho que quanto mais a gente fizer uma conscientização a respeito dos transtornos alimentares, mais os homens vão sentir que eles podem falar do sofrimento deles. E aí eu acho que com isso a estatística vai aumentar com relação aos homens sofrendo transtorno alimentar. Mas os dados que a gente tem hoje é que as mulheres sofrem mais, né? Porque a gente pensa, a mulher sofre muito com a pressão estética, mas o homem também sofre. Só que aí tem esse agravante que não pode demonstrar o sofrimento. A mulher, talvez ela tenha uma maior facilidade de falar dos seus sentimentos do que o homem. O homem é mais fechadinho, né? Conchinha, né? Mais fácil de identificar, talvez, na mulher, né? Sim. Exato, até porque fala muito de como a gente é criado, né? Por exemplo, a mulher é mais sensível, a mulher ela é mais cuidadosa. Mas como que esse homem foi criado? Como que era a infância dele? Como que era a adolescência? Ele podia falar do que ele sentia? Ou os pais já falavam, não, você não pode sentir. Não pode chorar, né? Menino não chora. Engole o choro que o homem não chora. Exato, engole o choro que o homem não chora. Então, tem muito a ver com a sociedade, né? A gente não tem como dizer assim, é porque isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Não, tem muito a ver com a educação que a gente tem, né? Então, tudo isso vai influenciar muito até nos dados estatísticos que a gente tem hoje. E nós já falamos aqui sobre isso, mas queria dar uma importância maior sobre esse assunto. Qual é o papel da família, né, nesse assunto? Qual é o papel dos amigos, dessas pessoas que têm transtornos alimentares? Você já falou, né, o colega de trabalho não fazer né, comentários, gracinha. Às vezes, isso, e o que você falou que para mim foi chave, às vezes nem um elogio de como você emagreceu, como você está bonita ou como você está bonito, isso pode afetar o tratamento da pessoa. Pode. E a família, vai ser muito importante que a família estimule a pessoa a buscar um tratamento, a manter um tratamento mesmo com o início da melhora, né? Não é porque o quadro de bulimia começou a melhorar que já pode sair do tratamento. É estimular que a pessoa permaneça no tratamento, dando apoio, né? Falando assim, eu tô aqui, com o que você precisar, você pode contar comigo. Também é importante não julgar, né? Achar que a pessoa escolheu ter aquele transtorno. Isso eu acabo sentindo e vendo muito isso, né? Ela tá com bulimia nervosa ou tá com anorexia porque só se preocupa com a aparência. E não é assim. Os transtornos alimentares são transtornos de ordem multifatorial. Ou seja, eles têm diversos fatores que vão contribuir tanto para o desencadeamento do transtorno como para a manutenção do transtorno, ou seja, a permanência dele na vida da pessoa. Então, não é uma escolha, né? Então, é importante que a família saiba que a pessoa está em sofrimento, né? A família sofre também, claro, porque vê que o membro, ali, o filho, o sobrinho, está sofrendo, mas a pessoa não escolheu estar naquele lugar. Então, é importante se colocar ali entendendo que não é escolha da pessoa. E eu acho que deixando uma comunicação aberta, né? Não é assim, filho, você tem que falar o que você está sentindo. Não, a pessoa vai se fechar, né? Mas assim, se você quiser, eu tô aqui. E existe um tempo... na verdade, assim, você já respondeu isso aqui anteriormente, mas eu vou te perguntar de uma maneira bem mais direta. Esse tratamento, existe um tempo específico para esse tratamento? Ou cada pessoa corresponde de diversas maneiras? Não existe um tempo. Eu gostaria de te dizer que sim, 6 meses, está tudo certo, não tem mais transtorno, mas não... Cada pessoa reage de uma maneira diferente. Cada pessoa vai reagir de uma maneira diferente. Cada família vai estar aberta ao tratamento, a ali participar dessa forma de acolhimento de uma maneira diferente. E vai depender muito da pessoa, né? Qual é o grau do sofrimento que ela está... Está sendo o início do transtorno? O transtorno está começando agora? Então a gente pode falar que é um pouquinho mais... O prognóstico, né? O futuro tende a ser... então um pouquinho menos de tempo a gente vai precisar. Mas às vezes, até no início... está começando ali, está se instalando, aquele transtorno acaba tendo uma função na vida da pessoa, e aí
não tem como a gente determinar, infelizmente, qual é o tempo, né? Mas eu sempre falo que o melhor dos mundos para um tratamento de transtorno alimentar é uma equipe multidisciplinar, ou seja, um psicólogo que estude, trabalhe na área, um nutricionista comportamental que não vai prescrever uma dieta, mas ele vai trabalhar com a pessoa a relação que ela tem com a comida, vai fazer orientações que caibam dentro da vida da pessoa, e um psiquiatra que também esteja disposto a trabalhar com a equipe, né? Então, por exemplo, na clínica, eu trabalho junto com psiquiatras e nutricionistas. E a gente troca muito informação para o melhor tratamento da pessoa, né? Então, a gente alinha o tratamento para que a pessoa possa melhorar, sabe? Então, eu acho que isso influencia muito também. E até porque, às vezes, o tempo do tratamento não é o quanto o terapeuta quer que aquela pessoa melhore, né? Tipo, às vezes é tão difícil para a pessoa que até para o processo de tratamento ela vai demorar um pouquinho mais para abrir, né? Então, realmente é de cada pessoa, né? E não só para o tratamento alimentar. Aí também do paciente, sim, né? Se conhecer. Aceitação. Isso é uma coisa importante, né? A expectativa do terapeuta. Sim. Eu não posso querer tanto que a pessoa fique bem logo, né, para aliviar a minha angústia. Eu tenho que estar ali com ela, mesmo no sofrimento, fazendo o meu trabalho da melhor forma possível, mas também acolhendo tudo que vem, né? Acolhendo que, assim, os transtornos alimentares, a gente pode cair nesse lugar, assim, a pessoa está melhorando, então agora só melhora. Mas a gente fala que a melhora ela não é assim, ela vai ter altos e baixos. Então, lidar com a nossa frustração também e estar ali com a pessoa fazendo o nosso melhor é extremamente importante. Nós falamos aqui sobre busca de ajuda profissional, nós falamos aqui sobre a pessoa buscar uma ajuda com um psicólogo ou um psiquiatra, mas vamos falar daquelas pessoas que não têm condições. Então, existem recursos disponíveis para aquelas pessoas que não têm condições para pagar um psicólogo, um psiquiatra, ou não tem um plano de saúde, ou tem algo disponível no sistema SUS, por exemplo? Bom, eu posso falar aqui em Curitiba de um projeto que eu faço parte, que se chama LATOS, que é o Laboratório de Obesidade, Transtornos Alimentares e Saúde Mental da FAI Centro Universitário. É um projeto gratuito que conta com psicólogos e estagiários de psicologia que fazem atendimentos psicológicos gratuitos, abertos à comunidade, assim como grupos terapêuticos gratuitos. Então, e esses grupos terapêuticos abrangem todas as idades, desde crianças com alguma questão alimentar, adolescentes com questões alimentares e mulheres adultas. Eu coordeno o grupo de adolescentes desse projeto. Então, são meninas adolescentes que de 13 a 17 anos, que com questões alimentares, a gente faz o grupo terapêutico ali, né? E o grupo vai se desenvolvendo. Então, eu recomendaria o LATOS, né? O Instagram do LATOS é @latospsi. E aí, mandando mensagem, os estagiários, os psicólogos respondem e você vai ser colocado ali em algum projeto, seja atendimento individual ou grupo terapêutico. E eu trabalho no Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar de Curitiba. Lá a gente conta com profissionais, psicólogos, nutricionistas, médicos, psiquiatras, que estudam e trabalham na área, né? Mas aí a gente pensaria em um tratamento pago, né? No LATOS é algo gratuito, aberto à comunidade, a pessoas que não têm condições mesmo de recurso financeiro para manter o tratamento. E quando a pessoa faz essa opção desse tratamento que é pago, ela entra em contato na clínica? Como que ela vai buscar isso? Entra em contato com a clínica, que é o IPCAC. O Instagram é @IPCAC. Entrando em contato, tem o WhatsApp, e aí você vai passar por uma triagem. E nessa triagem, as psicólogas ou nutricionistas vão entender qual é a demanda e vão indicar você para qual plano de tratamento ideal, né? Por exemplo, alguns casos vão ser encaminhados para psicólogo.
outros para nutricionista, outros para psicólogo, nutricionista, psiquiatra, endocrinologista, enfim. Então, a partir dessa triagem, vai ser feito um levantamento para onde vai ser encaminhado. Então, a única preocupação que a pessoa tem é de buscar. E daí lá ela vai ser orientada de com quem ela precisa falar, quais os médicos que vão atender a necessidade, né, do que ela precisa. No instituto que eu trabalho, é uma equipe multidisciplinar. No Latos, são psicólogos e estagiários de psicologia. Então, vai passar por um acompanhamento psicológico. Então, há um impacto financeiro muito grande, né, dessas pessoas que sofrem com transtorno alimentar, né? Infelizmente, muito grande. Para a gente finalizar aqui, nós temos mais 2 ou 3 perguntas. Como podemos promover uma cultura de aceitação do corpo e uma relação saudável com comida, alimentação saudável, né? Como nós podemos promover essa cultura? Acho que essa é uma pergunta complexa, né? Depende. Usa a carta. Depende. Mas o que eu acho muito importante é a gente pensar na alimentação que tudo é permitido. Tudo é permitido? Tudo é permitido. A questão é, com que frequência eu vou... Fala isso de novo. Tudo é permitido? Tudo é permitido. Tudo é permitido. Né? Porque senão... Gente, a doutora tá falando. Tudo é permitido. Mas a questão é, com que frequência eu vou buscar esse alimento? Como que eu vou nutrir o meu corpo? Né? O que eu estou proporcionando para o meu corpo através desse alimento? Então, quando a gente pensa numa dieta restritiva, né, 1.000 calorias por dia, que acaba sendo pouco, a pessoa pode ter muita fome, ela vai ficar ansiosa com relação à comida e pode ter episódios de compulsão alimentar. Então, quando a gente trabalha nesse campo do comportamento alimentar e dos transtornos alimentares, a gente orienta que o paciente não faça uma dieta restritiva, que ele veja que tudo é permitido, mas a partir disso, que tudo é permitido, como que ele vai lidar com isso, né? Por isso a importância de um nutricionista comportamental para fazer as orientações, de um psicólogo que faça com que ele entenda o que ele está buscando naquele alimento. Sai a regra e entra a autorresponsabilidade. Né? Isso, porque quando a gente fala, é até engraçado, né? O impacto, tudo é permitido. Não é que tudo seja permitido, a questão é como que a pessoa vai lidar com as percepções dela a respeito daquele alimento. Então, não é, como a gente fala, libertinagem, né? Não é isso, vai ser... o que o corpo está pedindo? O corpo está com sede? O corpo está com fome? Né? Não precisa ter regras externas, né? O nutricionista comportamental vai orientar, né? Então... A partir disso, a pessoa pode começar a pensar numa alimentação em que ela pode comer chocolate, ela pode comer salgadinho, ela pode tomar refrigerante, mas com que frequência ela vai precisar fazer isso? Né? Que quantidade ela vai fazer isso? Né? E voltando para dentro dela mesmo. Né? O que eu estou buscando? Será que eu estou nutrindo mesmo o meu corpo se eu só dou batata frita para ele? Não, vai estar faltando muita coisa. Né? Então... A partir disso, eu acho que a gente pode pensar numa relação saudável com a alimentação. Porque uma coisa que também é interessante da gente pensar é que nunca se falou tanto em dieta, nunca se falou tanto em alimentação saudável e nunca os transtornos alimentares foram tão presentes. Então, engloba isso, né? Eu vejo que a blogueira faz essa dieta. Eu vejo que minha amiga que emagreceu fez essa dieta. Vou fazer da mesma forma, mas às vezes eu vou ter um episódio compulsivo, depois eu vou usar laxante, eu vou induzir vômito. Então, tudo é muito complexo, né? E quando a gente pensa em alimentação saudável, a gente necessariamente precisa pensar em contexto. Um exemplo que eu gosto de dar é, numa festa de aniversário, saudável é a pessoa que come o que tem lá ou a que leva um prato de salada? Né? Possivelmente... Você pode dar essa resposta? Polêmica. Depende. Não é do depende. Possivelmente a pessoa que come o que está sendo oferecido ali na festa, ela entende que tudo pode, né? Eu estou falando de um modo geral. E que ela pode também comer um salgadinho, que ela pode também comer um brigadeiro. Às vezes, a pessoa que leva o prato de salada não abre essas exceções, não se abre para comer um brigadeiro.
uma coxinha, por exemplo, e isso pode estar falando de um sofrimento. Né? Lógico, eu estou falando um exemplo, mas a gente pode pensar, a pessoa tem alguma questão, a alimentação lá vai ter glúten, ela é celíaca, aí é uma coisa. Ou vai ter lactose, ela é intolerante à lactose, aí é outra coisa. Mas a gente está falando da relação com a alimentação, né? E eu acho que isso é importante. A gente vai ter que olhar o contexto e a frequência, a quantidade. E aí, através do tratamento, a pessoa vai conseguir ter muito mais consciência de como ela está se alimentando, do que ela está fazendo com o corpo dela também. Nós sabemos que há um impacto financeiro, né, na vida das pessoas com transtorno alimentar. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho disso, né, desse impacto financeiro que acontece nas pessoas que têm um transtorno alimentar. Como a gente falou, pode ter uma queda no rendimento no trabalho, né? A pessoa pode estar tanto em sofrimento que ela não vai ter energia para produzir como ela produzia antes, né? O transtorno alimentar tem essa característica. Como eu falei, é um transtorno mental, então vai impactar na saúde mental, no emocional dela. Mas também podem ser desenvolvidos questões de saúde a longo prazo, osteoporose, danos renais, enfim, várias questões da saúde física mesmo, que se em longo prazo não passar por um tratamento, se ela não olhar para essas questões, podem se passar 20, 30 anos de um histórico de transtorno alimentar e um impacto financeiro para ter que buscar ajuda para melhorar a saúde mesmo. Um tratamento intenso, né? Um tratamento intenso com o médico. Então, isso também vai causar impacto financeiro. Lógico, a gente pensa, né? Um tratamento multidisciplinar com psicólogo, nutricionista, psiquiatra para tratar o transtorno alimentar vai ser um investimento ali. Vai ter vai envolver a questão financeira, mas se a gente for pensar a longo prazo, é muito melhor fazer um tratamento, mesmo que tenha esse impacto financeiro momentâneo, mas a gente vai pensar numa qualidade de vida melhor a longo prazo. Né? Se não tem esse tratamento, essa busca para realmente cuidar e melhorar do transtorno alimentar, outros impactos podem vir na saúde física, né? Ou porque a pessoa não está comendo, ou porque está comendo demais, ou porque está usando muito laxante. Então, a saúde física também vai exigir um financeiro depois, né? E sem falar também, se for, né, até nessa relação de perder ou ganhar mesmo, né? Olhando por esses dois ângulos, cabe, eu acho. Quando uma pessoa, você falou, né, da pessoa se afastar e tal, quantas pessoas às vezes abrem mão de projetos, de sonhos, né, com essa questão desse incômodo, às vezes com essas questões de transtorno. Então, por exemplo, eu comecei uma faculdade e parei porque eu não dei conta do meu emocional de ter que lidar com aquelas pessoas me olhando todo dia. E aí, a longo prazo, quanto que eu deixei de ganhar profissionalmente, né, que eu poderia ter me especializado, poderia ter feito algo, contribuído para minha carreira e deixei de ganhar lá na frente porque tive um transtorno que eu não tratei quando deveria, né? A energia psíquica acaba ficando tanto no transtorno alimentar, porque realmente a pessoa está em sofrimento, que é como se as outras esferas da vida ficassem ali em pause, sabe? Paradas. Em stand-by. Então, lógico, a longo prazo, ela vai deixar de se desenvolver, né? E aí depois ela pode olhar, poxa, passei 20, 30 anos da minha vida dessa forma, olha tudo que eu perdi, além do financeiro. Né? O financeiro, lógico, vai impactar, mas tem a vida como um todo. Né? Experiências que eu poderia ter tido, pessoas que eu podia ter me relacionado, mas que eu me afastei porque eu não queria que me visse, porque eu tinha vergonha do meu corpo. Então, tudo isso vai ser influenciado, né, por um transtorno alimentar. Legal. Nossa última pergunta, na verdade, quero voltar um pouquinho lá atrás. Nós mencionamos um pouco sobre as redes sociais. A gente sabe que as redes sociais é um mundo maravilhoso, né? É um mundo maravilhoso. Eu trabalho no marketing, o nosso trabalho no marketing é deixar esse mundo maravilhoso. Mas, olhando com esses olhos, né, do transtorno alimentar, você poderia nos ajudar a entender como as pessoas que sofrem transtorno alimentar não deixarem se levar pelas redes sociais, principalmente Instagram? Sim. Uma orientação que eu faço
é deixar de seguir esses perfis tão... Então, deixar de seguir o perfil. Deixar de seguir perfis que a pessoa se sinta mal, que ela fique comparando, né? E eu sempre falo, né, quando eu trabalho, aquele mundo ideal é o que a pessoa está querendo mostrar. Né? A pessoa selecionou aquelas imagens, selecionou aqueles stories para postar. Fez uma sessão fotográfica, né? Contratou um fotógrafo profissional maravilhoso para deixar cheia de retoques, né, no Photoshop. Exato. Só que você não sabe o que tem por trás daquilo, né? Porque a gente vive também tendo notícia de blogueiras famosas de vida saudável que também falam de um transtorno alimentar que estão passando, que estão enfrentando. E aí, nisso, muitas meninas e meninos acabam olhando e pensando assim, nossa, mas eu queria ter o corpo dela. Então, ela postou que está comendo um brócolis por dia, vou fazer isso. Então, a minha orientação é bem diretiva, assim. Não seguir esse tipo de perfil. Porque a pessoa vai entrar em contato com uma realidade diferente, muito fantasiosa do que é a realidade, vai se comparar e vai se sentir mal. E eu geralmente recomendo, né, se a pessoa quiser seguir algum influencer, né, algum blogueiro, que seja mais parecido com a pessoa em si, né? Então, se um biotipo maior, segue pessoas que valorizam corpos maiores, que falam sobre uma aceitação de corpo. Então, aproxima um pouco da tua realidade, a realidade das mídias sociais, das redes sociais. Então, acho que isso é de extrema importância também. E eu acho que também escolher profissionais para seguir, né? Não é qualquer pessoa que vai te dar uma recomendação e você vai seguir. Tem pessoas que estudam para isso, né? Tem nutricionista, né? Se o foco da pessoa é, sei lá, uma dieta, alguma coisa nesse sentido, né? Vai seguir um nutricionista, vai seguir alguém que estuda sobre isso, né? Não alguém que fez uma dieta louca e conseguiu alguma coisa. Então, acho que muito isso, assim, as pessoas hoje estão muito irresponsáveis no sentido de buscar conhecimento em fontes que não são seguras. Não é uma fonte que a pessoa se dedicou, se debruçou em cima daquele assunto. Então, ser mais crítico, né, naquilo que você absorve, né, como conteúdo. Uhum. Porque vai ser o teu mundo ali, né? Porque, vamos pensar, uma adolescente, a pessoa, ou que está no trabalho mesmo, um adulto, está ali conectado com o celular, ele pode estar o tempo todo em contato com aquele padrão de corpo, aquele padrão de dieta. E vai sofrer, vai ter um sentimento de comparação. Às vezes, nossa, eu sou inadequado porque eu não estou fazendo isso. E o que acontece também com o adolescente, principalmente, o celular ele é uma extensão, né? Então, aquilo faz parte do mundo real dele. A gente, que é mais velho, a gente consegue separar. Eu tenho a minha vida pessoal e tenho a minha vida no celular. No Instagram. Né? No Instagram, né? No LinkedIn, no Facebook, né? Em qualquer outra rede social. Mas o adolescente, isso aqui é uma extensão. É uma extensão da vida dele. Então, esse comparativo ele é prejudicial mesmo. Prejudica. A gente vê diariamente, né, as pessoas em sofrimento por essas questões. Então, eu acho que não falando a carta do depende, mas sendo bem diretiva, assim, siga pessoas que vão contribuir também para o teu desenvolvimento pessoal. Né? E também, né, busca outras fontes, vai buscar em livros, vai se interessar por outras coisas. Né? A gente está falando aqui de corpo, mas a gente pode ir um pouco além do corpo. Né? A gente pode buscar temas, a gente pode refletir sobre. Né? Que você não vai achar ali nos stories. Né? Busca uma leitura que te faça bem, busca alguma coisa que te faça bem, uma atividade que te faça bem, para sair um pouco, para o teu corpo também ser um meio para você alcançar as coisas que você quer, mas não um fim em si. Gente, estamos chegando ao final, né, desse nosso podcast, Myself. Muito obrigado, Tereza, por aceitar o nosso convite. Obrigado também, Anne. A Anne, além de trabalhar conosco aqui, ela é graduanda em psicologia. Né, então, esse também foi um dos motivos que nós a convidamos para estar aqui conosco. Então, eu queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente encerrar esse nosso tempo aqui. Tereza. Bom, eu quero agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema que me interessa muito, que eu gosto muito. Meu dia a dia acaba sendo os transtornos alimentares. Né? Eu não atendo só transtornos alimentares, mas boa parte do meu estudo, da minha clínica, é para isso. Então, queria agradecer. Se alguém quiser entrar em contato comigo, acho que vai ter o meu @psi.tereza com S.
E uma coisa que eu acho que eu não falei, que eu acho importante nessas considerações finais, é evitar o autodiagnóstico, né? Por exemplo, assim, eu vi que a psicóloga falou que bulimia é isso, então eu sou bulímico. Ou a psicóloga falou que TARI é isso, então eu tenho TARI. Vi no TikTok. Teve a época do TikTok TDAH. Aí um monte de paciente começou a falar que tinha TDAH. Ainda tem. Ainda chega na clínica. Ainda tá em alta esse assunto, né? Então, evita o autodiagnóstico, né? Como a gente falou, se você está em sofrimento, se você está sentindo que o teu corpo está te incomodando, que tua alimentação está te incomodando, procura um psicólogo, né? Vai num nutricionista comportamental, vai falar sobre isso, vai entender para o profissional da saúde fazer o diagnóstico, né? E a gente tem o DSM, que é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, que a gente vai se embasar ali para ver se é aquilo ou não. Mas tem muito mais do que tá ali no manual diagnóstico. A gente vai ver a vida da pessoa, a história dela, o emocional. Então, tem muito mais, não é tão cru, né? Então, eu acho que isso é importante, né? Lembrar que os transtornos alimentares são multifatoriais, são complexos, né? Então, busca uma ajuda onde realmente você vai ser ajudado. Não busca na blogueira do Instagram para sair disso. Sim. Eu acho que também quero agradecer Tereza por estar aqui, né? Tereza é minha amiga e falo que ela é uma das minhas referências aí de psicóloga desde a graduação, né? Quando a gente fez algumas matérias juntas, sempre muito estudiosa, então quando eu convidei ela também já se prontificou, então obrigada Ander também, né? Que está aí sempre organizando as coisas com muita excelência aqui na empresa, então por fazer parte, por estar aí de host, né? Você sabe que é difícil para mim falar assim, então ele se dispôs também a estar ali para ajudar a gente. O Edu também, né? Gravando sempre ali, fazendo todos os vídeos. Então, agradecer isso, assim, o Mais Futuro, né? Por se preocupar, né? Com esse tipo de questão e se preocupar de levar esse conteúdo para as pessoas. E é isso, né? O nosso propósito é levar as pessoas a terem liberdade no futuro delas. Então, e não só liberdade financeira, mas liberdade no geral, né? Em todas as áreas da vida. Então, acho que é importante, assim. Fico feliz de poder contribuir com isso. Isso aí. Obrigado, Tereza. Muito obrigada. Obrigado, Anne. Obrigado você também que nos acompanhou nesse tempo aqui. Nosso site vamos deixar aqui embaixo. Lembrando que o nosso propósito é sempre proporcionar a liberdade no futuro. Liberdade não significa somente finanças, como a Anne falou, mas sim liberdade no espírito, na alma e no corpo. Até mais.